Bom dia, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Mais uma aula de projeto de vida. Eu, professora Eliane Urbanski, juntamente com os professores André Costa e André Aguinaldo, vamos fazer mais uma aula. E hoje a nossa aula vai falar sobre regras, quando as nossas regras resolvem se encontrar. Nós vamos falar sobre convivência, a importância de ter valores, como, por exemplo, tolerância, generosidade, bom humor, na convivência. Bem-vindos a mais uma aula, sejam bem-vindos, colegas. Olá, pessoal, bom dia. Existe uma fala, assim, que as regras são feitas para ser quebradas. Na verdade, as regras são feitas para ser obedecidas, né, para ter um bom convívio em comunidade. E é uma das coisas que o Pai de Vida, ele leva-nos a trabalhar, né? É o bem-estar, o bem-estar social, familiar, comunitário, né? Então, as regras são ser para obedecidas. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Mais uma vez, sejam bem-vindos para a nossa aula de projeto de vida, né, meus queridos tchutchuquinhos. A gente fica com saudade, né, aguardando o momento para a gente poder gravar mais uma aula para vocês. Nós esperamos que vocês gostem, porque nós estamos fazendo com muito carinho. Ainda mais essa aula, né, quando a gente fala um pouquinho de regras. Quantas regras nós estamos tendo que cumprir agora, né, nesse momento, durante esse distanciamento, mas que a gente possa tirar o melhor proveito possível. Eliane, você quer comentar sobre essa fotografia aqui, que você falou da razão dela? Isso, essa é uma foto que ela relembra, né, um simpósio que teve no ano 2000, que as pessoas, líderes, assim, desse simpósio do mundo todo, resolveram fazer um manifesto, né, pela paz mundial. E aí, quando a gente fala desse simpósio, quando a gente fala desses acordos de conveniências, a gente sempre deve lembrar de que, na convivência, a virtude de tolerância é a que mais deve enaltecer, não é verdade? Porque a convivência, ela é gostosa, mas ela também é melindrosa, é difícil, porque numa convivência existem sempre regras dos dois lados, e quando as regras resolvem se encontrar, geralmente se encontram, mas e quando elas resolvem se chocar, não é mesmo? Então, é aí que vem a virtude que nós iremos trabalhar durante essa aula toda, que é a tolerância. Pode passar um pouquinho o slide, Andrezinho, que daí já está explicando ali, olha. No ano de 1999, em Paris, a Assembleia Geral das Nações Unidas elaborou o manifesto, esse manifesto que eu falei para vocês, Manifesto 2000, por uma cultura de paz e não violência, visando a coleta de 100 milhões de assinaturas no mundo inteiro até a virada do milênio. O manifesto, elaborado por uma comissão de ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, não se destinava às autoridades públicas, mas aos cidadãos, as pessoas comuns, né? Partindo do pressuposto de que o senso de responsabilidade se dá na dimensão pessoal. Então, cada um é responsável por uma parte de valores ali, né, para manter a paz. Não é só uma pessoa ou não é só uma instituição que faz a paz. Na verdade, nós fazemos a paz ou a não paz diariamente, né? Dessa forma, o tema da resolução de conflitos ganhou proporções planetárias, enfatizando o uso de formas alternativas, extrajudiciais, para viabilizar o entendimento entre as pessoas. A mediação é um dos instrumentos mais eficazes para a solução de conflitos, e é isso que será trabalhado nessa aula. Então, a mediação, né, ela é extremamente importante num conflito. Vamos supor que eu e o Andrezinho estejamos em um conflito. O André Costa, ele pode ser um mediador desse conflito, não é? Então, uma pessoa de fora, uma terceira pessoa, serve para o mediador. E isso, existe o judiciário para ser esse mediador no cotidiano, né? Mas nesse simpósio, nessa Assembleia Geral, que foi feita, elaborada em 99 para ser efetuada no ano 2000, ela vem nessa intenção de ter sempre em cada conflito, estabelecer um mediador. Né? Então, objetivos gerais dessa aula é refletir sobre alguns recursos de resolução de conflitos contidos na ideia de mediação. Também identificar as habilidades contidas na ideia de mediador. Você se considera um mediador, André Costa?
Você conseguiria fazer esse papel de mediador em algum conflito? Você lembra de alguma história que já ocorreu na sua vida, seja pessoal, profissional, acadêmica ou até mesmo familiar, aí, que você já tenha que ter sido o mediador num conflito? Eu me lembro de algumas situações. Não sei, talvez essa seja uma característica que eu tenho, né, e me identifico com essa questão da mediação, porque eu busco ver os dois lados, né, e a gente tenta, às vezes, apaziguar. Lógico que, às vezes, a gente entra numa situação que nós não conseguimos agir. Mas eu, na faculdade, eu fui mediador durante muito tempo, em algumas situações, porque eu fui representante do meu curso. E aí a gente acaba chegando, né, vem algumas situações, algumas reivindicações, e a hora da gente apresentá-las, né, a direção, né, da instituição e alguma coisa assim. Nós, professora, né, acredito que nós, como tutor, né, a nossa escola ela tem isso aí, muitas vezes nós somos o mediador, né, em alguns conflitos assim. Inclusive quando há uma divergência, né, e até em relação de notas e coisas assim do tipo, entre algum professor e algum estudante. Eu passei por uma situação uma vez, Eliane, que uma determinada estudante, ela não queria ter aula com uma determinada professora de jeito nenhum. E eu perguntava o motivo, não tinha motivo. E eu chamei a mãe, nós fomos conversar e coisa. E ela falava, não, que aquela professora é muito chata, que aquela professora, eu não vou com a cara dela, ela é muito não sei o quê. E criou aquela situação toda e eu tentando, né, a gente tenta falar, olha, não é bem assim, né, dá uma oportunidade, para e pensa, que é isso que a gente está falando a respeito, né, de conflitos, assim. E passado, ela saiu da escola, quando ela retornou, ela teve aula com essa professora, e pensa como elas se davam bem, né, e é interessante porque, num momento, elas não se bicavam, né, no dizer mais comum, mas depois, num segundo momento, elas viraram amigas, próximas ainda, né, de uma relação muito legal. E, né, tudo talvez, assim, em um determinado momento, um conflito ali que poderia ter sido resolvido até, né, talvez o maior empenho por parte do estudante, mas foi algo, assim, que depois eu vi que foi muito bacana no relacionamento das duas. Que bacana, né? E é bom quando a gente serve como mediador, que a gente aprende muito também sobre conflitos, né, na mediação, né? Você já teve, André, alguma experiência, assim, de mediador de uma situação? Inclusive no caso em que eu era o alvo, né? E você teve que mediar por você mesmo. Eu tinha que mediar por mim mesmo, porque o alvo, as pessoas que procuravam uma solução imediata minha, eu não vou poder falar os nomes agora aqui, né? Porque seria antiético, mas elas não sabiam nem por onde começar. Aliás, elas chegaram para mim com situações voltadas para a emoção delas e não para a razão do motivo real que seria para aquele momento de conversar, né? E aí eu tive que infelizmente, tomar a posição de como se eu tivesse pedido a reunião para ver algum problema, que a emoção dela era tão grande em querer derrubar o outro pela causa, por não, como assim o André falou agora, por não gostar de você, que até para poder, eu tive que fazer com que eles, os dois, pudessem olhar se vocês estão vendo as coisas erradas. Até que eles conseguiram olhar, ficar tudo sem jeito, porque fizeram uma coisa muito séria, né? De chamar pessoas responsáveis, pessoas para punir já logo, e aí realmente vira assim, puxa vida, eles estão vendo o negócio de forma errada. Sim, pessoas maduras e imaturas, né? E que não sabiam, ou por algum lapso, por questão de talvez na emoção ali, não pensar direito antes de agir as coisas. Isso acontece e nós também estamos, assim, sujeitos a ter essas situações. Mas as coisas acontecem também quando na escola, também no futebol, também na nossa vida, às vezes até num lugar que a gente nem conhece as pessoas, né? Lembrando agora do companheirismo, que as pessoas chegam e ajudam a gente, um monte de coisa, e não conhecem a gente. Também situações corriqueiras do dia a dia, nós podemos também ser mediador de coisas e de pessoas, de algumas situações que a gente nem conhece, não sabe nem para onde está ventando. Mediar um problema e resolver ali já, e cada um seguir seu curso da vida. Verdade, bacana. Então, agora nós vamos para a atividade Eu Afino e Desafino.
Ódio, rancor, tristeza, frustrações, mágoas. Olha quantas palavras negativas, né? Todos nós estamos sujeitos a esse e a outros inúmeros sentimentos. Mas agir em função deles, na hora de resolver eventuais divergências, geralmente é algo desastroso. Ao invés de focar o problema, damos mais importância aos nossos sentimentos e aos defeitos dos outros, o que só piora a situação. Então, o melhor ali a fazer é quando sentirmos que não estamos em condições de lidar com os conflitos sozinhos, é convidar uma terceira pessoa que nos ajude a entrar em acordo com as partes conflitantes. Pois é, agora ali é que entra a função do mediador, né? Eu já servi de mediadora em bastante questões assim, relacionadas à família, né? Principalmente enquanto eu cuidei muito de minha sogra e agora estou cuidando de meu sogro. Então, você sempre acaba ali sendo uma mediadora. Mas em muitos momentos da minha vida eu precisei de uma terceira pessoa ali para me ajudar, para me acalmar, porque essas palavras ali negativas, quando a gente está ajudando o outro, você não sente, mas quando a pessoa está envolvida, né, e ela sente o rancor, ela sente a tristeza, ela sente a raiva, realmente é difícil de lidar com sentimentos tão fortes e negativos, né, e que na hora a gente considera assim, que não é negativo, na hora você se sente que está com a razão e você quer resolver mediante as suas razões. Mas quando existe duas pessoas envolvidas, existem duas razões diferentes, não é mesmo, André Costa? Pode comentar. Isso é uma grande verdade, porque a gente sempre, uma história tem dois lados, né? Uma moeda, ela tem duas faces, e aí quando você muitas vezes entra e se depara num conflito assim, de repente, eu já vivi situações que as duas estão falando da mesma coisa, e mesmo assim vira um conflito, né? Talvez a forma de expressar, talvez o tom da voz que está entonando, né? E algo assim do tipo, e faz com que vire um conflito e você vai tentar mediar algo que não precisaria nem de mediação, bastaria um bom senso. E eu já vi situações também onde, né, a gente perde ali talvez o tato com as palavras e acaba, como você disse, Eliane, acaba vendo essas ofensas e essas coisas, talvez na hora do calor da discussão não se dêem conta, mas com o passar do tempo fazem aquela reflexão e vejam quantas palavras foram ditas ali, e talvez mal ditas, né, dizer no lugar errado, e causando uma consequência talvez ali para uma vida inteira, né. Então, nós vamos ler, né, esse fragmento, né, de Fernando Pessoa. Encontrei hoje em ruas, separadamente, 2 amigos meus, que se haviam zangado um com o outro. Cada um me contou a narrativa de por que se havia zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e o outro outra. Ou que um via um lado das coisas e o outro um lado diferente. Não, cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um as via como um critério idêntico ao do outro, mas cada um via uma coisa diferente, e cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso dessa dupla existência de verdade. É aquilo que nós estávamos falando e aquilo que o nosso, né, amigo, né, André Aguinaldo Douglas, ele sempre dizia, né, que uma história sempre tem 2 lados, né, e a verdade, ela pode ser relativa nesse sentido, né, porque os dois estavam dizendo a mesma coisa, os dois estavam vivenciando a mesma coisa, no entanto, com perspectivas e com um olhar um pouquinho diferente, com a tendência, talvez, um pouquinho diferente, e isso é problema, né, quando nós usamos a tendência e trazemos geralmente essa tendência ao nosso lado, nós tendemos a certas atitudes a nosso favor, e aí nós acabamos não sendo imparciais em determinadas circunstâncias, né? E às vezes eu digo que às vezes não tem só 2 lados ainda, às vezes tem muitos outros lados. Muitos outros lados. É possível, né? Com certeza. As perguntas seguintes podem inspirá-lo nos comentários. Se, segundo o narrador, ambos amigos diziam a verdade e, consequentemente, tanto um como o outro tinha razão, por que os dois continuavam se divergindo? Né? Isso aqui dá para fazer muitas inferências, né?
saber por quê, inclusive relatar algum caso que nós vivemos que todo mundo tem razão, né? Por exemplo, a minha mãe e meu pai lá estão lá separando, né? E eles querem dividir a casa, mas eles querem dividir a casa, só querem dividir a casa do seu modo. Então, os dois têm razão, né? Só que quem não tem razão no caso ali são advogados do meu pai, que eles estão pedindo uma coisa como se a outra parte tivesse muito dinheiro, e não, as duas partes são pobres, e não tem para onde fazer as coisas. E aí, eu acho que, eu não sei o que que finalmente vai dar, né? Mas os dois, tanto meu pai quanto minha mãe, tem razão do que tá acontecendo, que tem separou, então tem que dividir os bens, né? Só que cada um quer a sua maneira, e assim, com certeza, não vai. Os dois têm razão de querer dividir, mas a sua maneira não pode ser, né? E qual a diferença entre posições dos dois amigos em conflito e a posição do narrador? Bom, os dois estão certos, mas o narrador ficou numa saia justa, né? Como diria aqui em Rondônia, né? Não sabe para onde, o que fazer agora. Vai ter que analisar essa história mais a fundo para poder chegar a um consenso comum. E, em sua opinião, o narrador é uma pessoa adequada para mediar o conflito que ele nos conta? Por quê? Por que ele poderia agir em relação a isso? Olha, eu acho que sim, mas, no entanto, ele tem que saber mais coisas sobre esse assunto aí, tem que ver quem é que tem preferência por alguma coisa, porque, ou pelo menos que as duas partes, né, que são iguais, mas que se acham contrárias, possam achar um meio termo para a situação aqui e ver que não precisa desse estardalhaço todo, como diz aí o André e a Eliane de vez em quando, né, para poder resolver essa situação. Se a situação é igual, está faltando aí uma cabeça fria, pelo menos é o que eu acho, não é, André ou Eliane? É exatamente por isso que, aparentemente, só pela leitura, a gente entende que ele o narrador, ele pode ser uma pessoa ali que vai ajudar, porque ele é amigo das duas partes, então ele conhece, mas em algum momento esse mediador, sendo mais imparcial, seria até melhor, né? Por isso que, por exemplo, se uma pessoa está com conflito no casamento, acho que uma mediação ali seria, né, uma psicóloga, né, um terapeuta de casal, né, uma pessoa assim que saberia dos problemas, como poderia resolver tal problema, mas não teria assim nenhuma predisposição para estar dos dois lados, né? Porque muitas vezes a gente recorre, por exemplo, a falar coisas pessoais para um amigo ou então para uma pessoa da família. Mas geralmente essa pessoa ela já tem um lado, né, que ela defende, um lado que ela tem mais amizade, né? Por isso eu penso assim, questão de escola, por exemplo, na tutoria. A gente, quando é tutor, é o mediador. O tutor, ele é um mediador. Mas, muitas vezes, a gente tem que ser bem imparcial na solução de algum problema que ocorra na escola, né? Não pode, só porque a gente é tutor, defender apenas o aluno sem saber a situação. Ou não é só porque a gente não conhece outras partes que a gente vai deixar de mediar para o estudante. Então, ali, nessa situação específica ali, o narrador, ele parece que é uma pessoa bacana para mediar essa insatisfação dos colegas por conhecer as pessoas, né? A gente só não sabe se ele é completamente imparcial, que não aparece ali na história a imparcialidade dele, né? 100%. Agora que você já sabe um pouco mais sobre mediação de conflitos, reflita um pouco sobre você mesmo nessa situação e responda as perguntas. Você sente em si mesmo qualidades que podem contribuir para a mediação de divergências entre pessoas de sua convivência? Quais seriam essas qualidades? E quando uma das partes em conflito é você, como procura resolvê-lo em um primeiro momento? Caso falhe essa primeira tentativa, o que você faz? Na ocorrência de um conflito entre você e um colega na escola, a quem você recorreria se fosse o caso para fazer a mediação entre vocês? Por quê? Olha, eu vou dizer assim, para começar, se fosse eu, no meu caso, quando tem algum problema com algum colega, com alguém assim, que está na escola, eu costumo ir logo e falar com a pessoa. Não costumo esperar muita coisa, não. Você mesmo é seu mediador sempre, né, Andrezinho? Eu costumo ir sempre porque ficar esperando coisa. Se eu ir atrás de outra pessoa, isso vai se arrastando.
O meu pai, eu lembro quando falo isso, eu lembro do meu pai. Meu pai falou assim, André, quando eu arrancava muita unha, muito tropeção, jogando bola, correndo e tal, e a unha do pé, né, gente? E aí, quando meu pai ia arrancar, queria arrancar, minha mãe queria arrancar, eu saía correndo para não arrancar. E isso era pior. Pior depois, porque depois o sangue esfriava e tudo aquilo doía muito mais. Muito mais. Então, quando você tem algum problema, resolve logo. Não fica tentando passar para frente, não. É a mesma coisa que você tem um medo, uma coisa, ou enfrenta logo, porque aqui vai ficar te perseguindo a vida inteira. É como se fosse na aula passada de projeto de vida, que nós falamos sobre achar uma carteira com alguma coisa de valor e não devolver. Você fica aqui na cabeça martelando. Você vai falar assim, não fico não, fica assim. Fica assim. Aquilo fica te perturbando a vida inteira. Então resolva logo. Vá logo, vê com o seu e põe os pratos a limpo, resolve. A não ser que realmente a pessoa não quer que resolva, aí você procura outras pessoas para resolver isso para você. Mas caso contrário, não fica assim não. Vai ser pior para você, tá bom? Então, todas essas questõezinhas ali, os estudantes que vão assistir essa aula em algum momento, eles vão fazer, né, ali no material que a gente disponibiliza no Classroom, e aqueles que quiserem também deixar registrado no seu caderno de projeto de vida ali, coloque a data que você está fazendo, coloque o nome da aula, e responde essas questõezinhas ali, se você se sente um mediador em algum momento, né, como você procura resolver conflitos, lembrando sempre que, por exemplo, historicamente falando, por exemplo, a criação da ONU, em 1946, ela teve uma criação com essa finalidade de resolver conflitos mundiais, né? E a ONU é uma instituição ali que ela tem essa função e ela tem vários braços, né? Ela tem várias instituições aí que fazem parte da ONU exatamente para tentar que não ocorra de novo no mundo uma guerra de nível mundial. Então, ela é uma instituição de maior ali, desenvolvedora ali de mediação de conflitos que a gente tenha por conhecimento, né, de conflitos mundiais. Mas a gente vai diminuindo esse âmbito aqui, vamos chegando em nós também podemos ser mediadores, mas nós também podemos estar envolvidos em um conflito e buscar uma terceira pessoa ali, ou uma instituição, ou alguma profissão, para resolver aquele conflito. Lembrando que, às vezes, o conflito é a gente com a gente mesmo, tem esse conflito interno, né, que causa ansiedade, que causa depressão, e muitos jovens também. A gente também pode buscar um mediador, né, em algumas especializações ali. E nós também, como os professores de projeto de vida, também sempre estamos aqui à disposição dos estudantes para que, caso tenha algum conflito, que a gente possa mediar também, né. E essa aula é uma aula curta, mas é uma aula bem, assim, ela é bem importante no sentido de trazer essa informação de que realmente as pessoas, na convivência, muitas vezes as regras se chocam, né? Às vezes é a regra cultural, às vezes é uma regra até em questão de gastronômica, né? Você vai daqui para um outro estado e chega lá, se choca com o jeito da comida do outro estado. E aí você precisa de ter mais informação, precisa de deixar o preconceito, né? Precisa de deixar fluir aí a sua curiosidade, o seu bom humor, a sua tolerância, em vários casos, né? De pessoas de níveis diferentes, de pensamento, de sentimento, de pessoas de religiões diferentes da nossa, de pessoa com pensamento político diferente do nosso. Então, quando se choca, o melhor que tem é ser um mediador ou buscar um mediador para diminuir esse conflito aí. E esse mediador ali pode ser também as informações, não é verdade? Boa informação, boa leitura, tira a gente da ignorância. Isso, mas tem gente que mesmo com boa leitura e boas informações não acreditam tanto fielmente naquilo que ele vê, que aqui na fé dele e tudo mais, que não muda, nem aceita escutar a outra parte, que eu acho muito pior. Acho que quando você não gosta de uma coisa e você ainda tem maturidade para escutar a outra parte, é uma coisa. Agora, quando você não quer nem escutar, aí é o fim da picada. E, normalmente, essas pessoas são as pessoas que são líderes de alguma coisa muito forte, né? Já tem uma experiência grande de vida, mas não aceita ouvir o lado oposto. Gente, vamos terminando nossa aula por aqui. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui hoje.
E até a próxima aula na semana que vem. Até mais. Tchau, galerinha. Deus abençoe a cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.